Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Uma alegria ter você aqui. Muito obrigada. Obrigada por ter escolhido ficar conosco. A gente vai fazer essa conversa valer a pena, não é, Iane? Isso mesmo, vamos sim. Então, hoje o título da nossa pauta é Ana, a Incompreendida. Porque nós pegamos uma personagem bíblica bastante conhecida, Ana, e ela é conhecida porque ela era uma mulher estéril que Deus realmente abriu o ventre, abriu a madre, como eles dizem, né? Mas hoje eu quero olhar para Ana como uma mulher muito, muito parecida com as mulheres que estão aí hoje, né? Conosco, conosco, comigo, com você, né? Sabe por quê, queridos? Eu vou perguntar se você já teve a experiência de estar com uma amiga, ou, né, ou eu aqui, às vezes, com a Iane, falar assim, como é que você tá? E a pessoa responder assim, tô mais ou menos. Uhum. Eu não tô muito bem, mas também não tô muito mal. Não sei se eu tô cansada, se eu tô desanimada. Não sei direito. O que eu tô tentando te dizer é que às vezes você tem várias palavras que a pessoa devolve para você sem expressar absolutamente nada. A realidade, não acontece isso. Por quê? E às vezes essa amiga é como você, é uma pessoa cristã, sabe? E ela talvez não tenha dito uma coisa que cristão nenhum gosta de dizer quando não sabe direito o que está sentindo. Eu estou deprimida. Eu estou deprimida. Cristão tem dificuldade de reconhecer depressão? Tem muita dificuldade, Mertz, porque muitas vezes ele leva diretamente para o espiritual, né? Uhum. Então fala assim, às vezes a pessoa... Porque muitas vezes a gente ouve, eu já tive um tempo onde eu tive uma depressão que durou 2 anos, eu tive que tratar, mas muita gente, né, acha que a depressão é somente espiritual, precisa de oração. Não, muitas vezes a gente vai precisar... Sabe? De cuidar, de tratar. Então é o medo de pensar assim, onde é que está a tua espiritualidade, né? Se você se sentir... Gente, mas é uma coisa que está dentro de nós, os seres humanos. Eu acho que não tem um ser humano que, se conseguir viver 80, 90 anos, não vá passar por um período onde ele não vai se sentir deprimido, porque nós temos muitos motivos, né, neste mundo, de se sentir deprimidos, né? Então, eu quero me apoiar, para você entender bem, numa lista de 7 sintomas que o Timothy Foster dá a respeito de depressão, de estar deprimido, tá? A primeira delas é insatisfação. Insatisfação é isso, né? É nem bom, nem mal. É aquele estado mediano. É assim, não dá para reclamar. E crente tem muito disso. Eu digo crente no sentido, né? Sim. Porque não posso reclamar, e fica nessa linha. Então, insatisfação é uma delas. Segunda, uma autoconsciência. Autoconsciência por quê? Porque, queridos, nós levamos a vida no automático, e o normal é isso, sabe? Eu acordo, eu tenho que ir para a rádio, então eu acordo, eu escolho a roupa que eu vou botar, eu quero ver como é que está e vou fazendo tudo isso no automático. Eu não estou pensando nisso. Agora, se você está depressiva, você tem consciência que você precisa levantar, precisa tomar banho, precisa trocar de roupa. Essa autoconsciência faz parte de coisas que, se você está nos seus dias normais, você toca direto. No piloto automático, né? Vai embora. Outra coisa, o padrão de sono muda, tá? Na depressão tem 2 coisas. Ou você tem insônia, ou você dorme demais. Então, o que nenhuma das duas, né? E hoje em dia se valoriza tanto isso, sabe? Qualquer coisa que você vai fazer, as pessoas sempre perguntam, você dorme bem? Exatamente. Não é importante? Exatamente. Gente, e esses dias eu tive com a minha irmã, eu fui acompanhá-la numa consulta.
e a respeito de sono. Aí ele começou. Aí ele deu para nós eu acho que tem uns 15 detalhes sobre a higiene do sono. Você já viu isso? Já né? vi. Eu comecei, enquanto ela consultava, eu peguei o papelzinho, comecei a ler. Eu falei, gente, tá tudo errado com o meu sono. Sabe? É assim, né? Porque tinha coisas assim, esse desligue da tela, Sim. tipo, meia hora, 1 hora antes Sim. de ir para a cama. Imagine, né? A gente carrega Sim. celular para perto, né? Aí eu vi que eu estava fazendo, eu falei, gente, ou vou deixar para ler isso aqui. Bom, mas enfim, muda o padrão do sono, o padrão da alimentação também muda para esses extremos. Ou você come muito, ou não come nada. Perde totalmente o apetite. O padrão do choro muda. Eu gosto de falar sobre isso, porque de repente, quando você está depressiva, coisas que talvez você tivesse que chorar, você não chora. E coisas que você não podia chorar, besteira, você chora. Né? É umas coisas assim. A pessoa perde a confiança nela, a capacidade de realização, de fazer as coisas e tudo mais. E tristeza. Bate um sentimento de tristeza, vazio, que acaba virando tristeza. Bom, eu falei 7 dessas coisas, mas esse mesmo Timothy Foster, ele diz assim, a presença de 2 desses sintomas não deve deixar você preocupado, tá? O que deve te preocupar é se 3 desses se tornaram um padrão repetitivo, né? Se está acontecendo sempre. E aí é importante a gente ir atrás e averiguar para que não deixe passar muito tempo, né, Mirtz? Para tratar logo. O que não acontece. O que não acontece, exatamente. Né? Porque a pessoa diz assim, não, mas amanhã eu durmo melhor, e vai deixando. E vai deixando. Enfim, vai, né? Tá? Então, é um padrão que tem, sim, e depressão tem que ser encarada dessa maneira. Ela pode ser até um desequilíbrio hormonal. Nós estamos falando de mulheres, né? Eu peguei uma mulher para falar, né? Mas pode ter 1000 motivos. Pode ser resultado, às vezes, de luto, de divórcio, pode ser resultado, esse foi eu que vivi, de nascimento. Eu, quando tive minhas 2 filhas, as 2 vezes eu tive depressão pós-parto. Olha, o meu também foi. Né? Você veja que coisa, não, uma coisa que vai trazer alegria, uma coisa sonhada, exatamente. Né? É o sonho de botar para baixo daquele jeito. Eu tive um entendimento, né, depois, e eu não sabia disso. Eu só sabia, porque eu tinha essas características, tinha características que se enquadravam em quadros de depressão, mas não junto com toda essa alegria, talvez, os hormônios da gente mudam muito quando você está grávida, né, e pós-gravidez. Muda tudo, sabe? Eu, de repente, fiquei com o cabelo liso. Eu não gosto de cabelo liso, sabe? E o cabelo ficava muito liso e tudo, porque os hormônios estavam mudados. E até eu perceber que você estava depressiva, né? Então, mas pode acontecer de 1000 razões. Sim. A tua foi pós-parto? A minha também foi pós-parto, do meu terceiro filho. E é muito importante, Mirtz, a gente levar a sério isso, né? E buscar um tratamento mesmo. Eu não me reconheci, eu não imaginava que pudesse ser aquilo, como você bem falou, né? Então eu fui levando, eu não sabia, até que uma amiga minha médica veio visitar e falou, é isso, precisa tratar, né? Então eu fiz o tratamento e aí... Foi, graças a Deus, tudo bem depois. Sabe, a gente vai mexer com a nossa vida, com a nossa qualidade de vida, e se você não resolver isso, isso vai se mascarar em outras coisas. Exato. Né? Porque daí vai vir um monte de sentimentos que você não vai saber lidar. A pessoa que está depressiva, ora ela tem sentimentos assim de inutilidade, horas de culpa, enfim... É um tempo onde a pessoa se sente absolutamente... Bagunça todo emocional. Bagunça mesmo. Só que nós estamos falando de depressão, mas nós não somos médica. Depressão também não é vírus, né? Mas ela acontece em pessoas reais. E nós estamos pegando uma personagem bíblica que tinha essas características para poder manter essa conversa. Lá no livro de 1 Samuel, a gente vai ver... vai conhecer Ana. Ana vivia num período
do lugar da história de Israel, que era um dos piores períodos que Israel passava, né? Tempo de juízes, né? Enfim, eu olho agora, quando eu estava fazendo essa pauta, eu olho assim, às vezes a gente olha para o período que nós estamos passando aqui no Brasil também, né? Não é um tempo bom. É um tempo estamos um tempo cheio de dificuldades. Exatamente. De todos os tipos. E no tempo de Ana era assim, tá? A vida religiosa daquele tempo estava corrompida. E hoje a gente vê tanta coisa também em termos muito, de, né? Muito. Sabe? Mesmo no meio evangélico a gente vê escândalos em redes sociais, vê depreciação. Porque há muita aparência, né, Mirtz? Há muita coisa revelada para fora, mas que não manifesta aquilo, uma busca da pessoa, uma verdade, uma honestidade com o Senhor. Então é muita aparência, e aí qualquer coisa derruba a casa, né? É a casa firmada na areia, então qualquer coisa derruba. Sabe, então eram tempos ruins para o país, eram tempos ruins em termos de religiosidade, de quem era Deus na vida deles. Os sacerdotes daquele tempo, os sacerdotes, os 2 filhos de Eli lá zombavam mesmo das coisas feitas no templo. Estava tudo corrompido, né? A mesma, são esses escândalos que a gente vê hoje nas redes sociais. Sim, exato. A diferença só está no modus operandi, né? Então, tudo, e com toda essa confusão, né? Porque hoje quando a gente está conversando, você vai encontrar um monte de gente usando a palavra assim, ó. Eu estou frustrada com o que está acontecendo no nosso país. Não diz? Eu estou frustrada com o que está acontecendo no meio evangélico. Então, a própria palavra que vem de frustração. Sim. Mas se é 1 ou 2 e 3, como eu digo, se é 2, você talvez não precise se preocupar tanto. Só que Ana tinha um agravante. Ela vivia um tempo ruim dentro da casa dela. É verdade. O que estava acontecendo dentro da casa dela? Pois é. Né? Primeiro que, naquele tempo, um homem podia ter mais do que uma mulher. E o marido de Ana, apesar de amá-la muito, de ser amada, tudo, Eucana, ele tinha outra mulher, que era Penina, que um homem podia fazer isso principalmente para ter filhos. E era o objetivo desse. Né? Felizmente a gente vê isso, né, no Antigo Testamento, homens com mais de uma mulher. Nunca foi o desejo de Deus isso, mas era permitido dentro da cultura deles, né? Uma cultura que deu coisa. Então ele tinha ali, então ele podia para ter filhos. E Ana era estéril, Ana não tinha filhos. Então ela já tinha um bom motivo para não ser, já para começar uma certa depressão, né? Não posso ter filhos. Isso deprime muitas mulheres. Ainda mais né? Nesse período, né? Onde o filho era o que trazia mesmo o significado de ser mulher nessa época. Era muito forte. Era para isso. Exatamente. Você tinha que gerar filhos. Exato. Esse era o seu forte, era para o que você servia. Se você não podia isso... Aí era bem desvalorizada a mulher. Totalmente, não servia para nada, tá? E agora, e a Bíblia vai dizer que a outra, que tinha filhos, ainda fazia de tudo para transformar a vida de Ana no inferno, né? Provocava tudo. Então, são climas que a Bíblia já mostrou em outras situações. Eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta já para fechar essa conversa. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho.
Estamos de volta e nós estamos falando sobre Ana, estamos mostrando uma mulher dos tempos bíblicos que tinha todas as características que pode ter uma mulher hoje no nosso tempo, porque nós estamos dizendo que Ana tinha, sim, uma depressão. E você vai perguntar por que vocês vão concluir isso, porque daquela lista que eu dei aqui, ela tinha pelo menos 3 que eu vou ler para você, né? E ela claramente podia se ver nela isso. Eu vou ler para você 1 Samuel, capítulo 1, dos versos 4 até 8, que diz assim: No dia que Eucana oferecia sacrifício, costumava reparti-lo com a sua mulher Penina, com todos os seus filhos e filhas. Porém, dava uma porção em dobro para Ana, pois a amava, apesar do Senhor tê-la deixado estéril. Mas a sua rival a provocava muito, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor a havia deixado estéril. Isso acontecia todo ano. Quando subiam à casa do Senhor, Penina provocava Ana, que então chorava, ficava sem comer. E o marido lhe perguntava: Ana, por que você chora? Por que você não come? Por que o seu coração está triste? Eu não sou melhor para ti do que 10 filhos. Que legal, né? Mas vamos começar por aí. O texto diz que ela não comia, que ela chorava, que ela estava triste. Exato. São características de depressão. Sim. E era muito amada pelo marido. Como é que a gente enxerga isso, Yane? Pois é, esse amor dela, mas ao mesmo tempo, né, ela recebia esse amor, mas talvez o desejo maior dela era pelo filho, né? Até porque o filho trazia uma validação nesse amor do marido. E então era uma luta que ela vivia dentro da casa dela, com o marido, com a situação não poder ter filhos, e com Penina, que ficava provocando ela. Se isolava também. Olha, a gente já junta mais um. Já não são 3, são 4. Porque quando uma pessoa está assim, ela se isola, né? Agora, quando o marido dela pergunta: por que o seu coração está tão triste? Será que ela repartia isso com o marido? Eu estou trazendo uma Ana para a gente colocar a nossa situação hoje. Mulheres repartem aquilo que está no coração com o marido? Essa é uma prática? Como é que você enxerga isso? Eu creio que muitas vezes não. Há muitas mulheres que não repartem, né, não dividem esses sentimentos do coração para não se colocarem vulneráveis para o marido. Muitas vezes acontece isso, eu já ouvi muitos casos assim, né? E pelo contrário, eu acho que isso vai fortalecer o casal, para que eles possam viver juntos na mesma dor, porque é na mesma dor e na mesma alegria. Isso é o casamento. Mas há muitos casais que não fazem isso. Nós que trabalhamos com mulheres, com aconselhamento, tudo, quando a gente vê a mulher, a gente diz assim: seu marido sabe de tudo isso. Às vezes elas são evasivas, elas dizem assim: eu acho que sabe, porque eu já dei, tipo assim, eu dei pistas, eu dei dicas, né? Porque para ele, para o marido, para o entendimento, ele diz: olha, vale mais do que 10 filhos, porque eu te dou tanto, né? Não é? Você não imagina ele... Exatamente. Para ele, para que você está chorando desse jeito? Para que você está tão triste? Até a porção dobrada ali naquele momento era significativo, né? Então, às vezes, é claro que ele sabia, porque dentro de casa, se isso acontecia dentro de casa, o marido também não pode ser tão cego a ponto de ignorar, né, o que está acontecendo ali. Mas o que eu me pergunto é a intensidade, o quanto isso afetava a Ana, né? Outro dia nós estávamos conversando, por isso que, sabe, mulheres precisam ter amigas, outras mulheres, porque se às vezes você pensa assim, não, em termos com o marido, pensa, talvez ele não entenda tudo porque ele é homem, porque tem isso também, né? Ele é homem, afinal de contas, será que ele vai entender? Talvez uma mulher precise de uma boa amiga, e uma amiga confiável, alguém que ela possa abrir o coração também, né? É muito importante a gente ter pessoas que nos aconselhem, que nos ajudem, né? Pessoas centradas na palavra de Deus, que possam nos direcionar, não segundo o coração, mas segundo a palavra, né? Sabe? Então, e outra coisa que a gente, né, percebe aqui
que Ana não devia revidar para Penina, né? A gente não tem exatamente escrito, mas pela postura e tudo mais, né? E uma coisa que eu quero frisar bem é o fato de realmente uma mulher deixar o marido perceber o que vai dentro da alma dela, né? Isso é muito importante. A gente vê que existia aí com Ana uma batalha secreta dela, né? Parece que como interior, se ninguém né? soubesse. Sabe? E eu sei, é claro, que a própria depressão, ela dificulta a comunicação. Pessoas com um grau de depressão alto, elas não conseguem, por mais das vezes que queiram expressar isso, vai ter que procurar ajuda mesmo, né? Vai ter que procurar ajuda, com certeza. Né? Vai ter que procurar ajuda. Porque achando que, e a gente tem experiência com isso, muitas mulheres acham que tanto o marido quanto os filhos tinham obrigação de saber o que estava passando dentro delas, sabe? Às vezes o marido percebe sim uma mudança de comportamento, os filhos também, mas eles às vezes não sabem a real causa. Se foi uma depressão, por que se estabeleceu aquela depressão. No caso de Ana era claríssimo que era a esterilidade, sim, mas aliada também a essas outras coisas. Claro. Porque, sabe por quê? Se realmente Deus... isso acontece, estou falando para mulheres que não podem ter filhos agora. Deus que decidiu isso, Deus vai te dar aquela... você vai entender isso, você vai entender o propósito, que é outro. Sim, né? Exatamente. Não é isso que vai acontecer, né? Agora... a Ana não tinha perdido esse vínculo com Deus. E a gente sempre acha, eu sempre digo para as mulheres, talvez a gente precise sim de um médico, porque o médico pode medicar. Sim. Mas o médico vai medicar os sintomas da depressão, os sintomas. A causa, você tem que tratar. E eu acho que a causa a gente vai ter que levar diante de Deus, como Ana levou. E é isso mesmo, porque ela levou diante de Deus, né? E a gente vê que diante de um tempo, desse tempo de Juízes, onde a própria palavra vai dizer que nesse tempo, onde nasce depois o filho dela, né? Esse tempo não se ouvia a voz de Deus, o povo não falava, estava corrompido o sacerdócio, estava corrompido as pessoas aí. Então a gente vê que Ana tinha uma busca pelo Senhor, né? Apesar de tudo isso que estava acontecendo, ela tinha essa busca pelo Senhor. E ela vai diante de Deus, e eu vou ler o texto para você, que é bem interessante. 1 Samuel 1, no 9 e no 10, diz assim: Depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Nessa ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor e chorou muito. O verso 10 diz assim: E fez o seguinte voto: Ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e navalha não passará pela cabeça dele. Só. É tão lindo porque você veja o desejo dela de agradar a Deus, porque ela queria tanto um filho, mas ao mesmo tempo ela faz um voto com o Senhor dizendo: se eu engravidar, esse filho vai ser totalmente consagrado ao Senhor. Né? Olha isso. E um voto de quem sabe o Deus que tem, né? Porque aquilo que eu mais quero, se o Senhor me der, eu te dou. Eu te dou de volta. É muito lindo, muito interessante mesmo, né? E naquele tempo, realmente, o sacerdócio estava em baixa, como a Yane acabou de falar, sabe? E a oração dela, você viu que a gente repetiu palavras, ela disse: a minha aflição, todas as coisas, tudo isso. E tudo isso foi confundido. Como é que o sacerdote interpretou a situação dela, né? Achou que ela estava bêbada, né? Foi o que ele, né? Foi o que ele disse. Não está bem. Ele falou assim, você vê até, nem ele estava conseguindo. Então eu digo assim, às vezes, sabe? Ele disse: larga de beber vinho, mulher, né? Ele vai assim, sabe? Tem isso, as pessoas confundem a atitude de uma pessoa depressiva, né? Exato. Como é enganoso na visão de outras pessoas, né? Exatamente. Por isso que nós precisamos mesmo ter com quem a gente conversar, com quem a gente se aconselhar, porque muitas pessoas não vão entender, não vão entender mesmo, sabe?
Então, porque ela ali diante estava uma mulher com muito mais problemas do que uma simples infertilidade. Ela teve que explicar. E ela disse, e uma das lições que ela deixou para nós aqui é assim, ó, eu tenho valor, eu não tô, sabe, né? Eu não tô bêbada assim, né? Mesmo com tantos anos de provocação, porque a Penina tinha quantos filhos? Já tinha um monte de filhos. Já tinha um monte de filhos. Isso não mudou o caráter de Ana, sabe? E não ia ser aquele momento, né? E às vezes uma mulher se entrega completamente a esse sentimento de depressão, não se ergue, né? Agora, na hora que ela se explica, mesmo um sacerdote que no primeiro momento não entendeu, mas ela foi muito sincera. Ela contou toda a história para ele. Aí, ele profetizou sobre a vida dela, né? Uhum. A importância que tem. E isso deve ter feito a diferença, porque logo depois a palavra vai dizer que ela levantou, comeu, bebeu, deixou de ser triste. A gente precisa ter também uma visão espiritual acima disso. Sim. Você colocou bem, não é espiritual, tá? Mas a nossa visão espiritual, eu estou submetendo a minha carne, a minha alma a isso. É aquilo que diz, né? O Salmo fala assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro vem dos céus. Então, nós precisamos elevar os nossos olhos. E quando o salmista fala para a gente elevar os nossos olhos para os montes, se a gente pensar, os montes naquela época era o que havia de mais elevado aos olhos humanos. Não existiam prédios como existem hoje, não existiam torres, não existia nada, nenhuma construção. Então, o mais alto que os olhos podiam alcançar eram os montes. E o salmista fala, eleva os seus olhos para o monte, porque o socorro vem de lá, ou seja, daquele que criou todas as coisas. E muitas vezes nós precisamos tirar os olhos de tudo isso daqui e elevar os nossos olhos para onde vem o nosso socorro. Sabe? E foi o que a Ana fez. Ela teve uma visão espiritual além, sabe, acima de uma situação difícil, complicada. E, sabe, para mim é muito, eu penso, tudo aquilo que foge do nosso controle, né, precisa de uma visão espiritual. Porque se tem controle, eu faço. Exatamente. Simples assim, né? É simples assim. Então, uma visão espiritual é o essencial para que a gente saiba que tem alguma coisa, elevar os olhos e ver aquele que me criou, tanto é que ela vai fazer, e vai a minha sugestão aqui para você, depois disso, ainda em 1 Samuel, ela vai fazer um cântico maravilhoso, que é o Cântico de Ana, né? Um cântico muito lindo, é uma oração, e eu acho que você pode ter essa experiência, principalmente se você tiver qualquer sintomas desses que a gente falou aqui, né? Não sei bem, tá assim, tá mais ou menos, tá lá em 1 Samuel 2, capítulo 2, você vai ler até o final, um cântico maravilhoso, você vai se colocar diante de Deus e receber a porção que Ele tem para você. É muito importante, né? Se alguém estiver passando por alguma situação dessa, procure já uma ajuda, né? Procure já com alguém que você tenha confiança, abra o seu coração mesmo, né? Seja no seu casamento, para alguma amiga, para que possa dar o próximo passo. Talvez seja uma tristeza que é resolvida, a presença do Senhor também, né? Se a gente se afasta, a gente sente isso, mas pode ser que seja algo que precise de um tratamento, de um profissional da área. E depois fica até fácil para os de casa entenderem. Exato. Mesmo aqueles que não entenderam a princípio, fica até fácil de falar com o marido, né? Isso. Eu sempre digo, olha, depois que a gente tem uma conversa, tudo que a pessoa sente, eu digo, agora você vai chegar na tua casa, você vai chegar lá pro maridão, e daí você... Fica fácil, né? Fica. Era o que a gente tinha para você. A gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.